Meus irmãos, o Evangelho na noite nos fala sobre a coragem da fé. A doutrina espírita nos esclarece a fé raciocinada. Na fé raciocinada, nós passamos a ter um outro entendimento a respeito da fé. Porque a fé raciocinada, ela associa ciência e religião. Quando nós associamos a ciência com a religião, nós passamos a ter uma compreensão totalmente diferente. Na compreensão da ciência, que é a base da fé, ela nos mostra que nós somos um co-criador de Deus ou um missionário, que nós estamos encarnados na Terra, trabalhando seres que viverão a eternidade. A ciência nos mostra que o nosso corpo físico, ele é constituído de trilhões de células, células que se renovam constantemente, de 6 em 6 meses. Nós trocamos todas as células do corpo físico. A ciência nos mostra que esses seres são seres vivos e que esses seres vivos que constituem o veículo físico que nós trabalhamos só obedecem o amor. Quando nós expressarmos o amor, esses seres se engrandecem e nós estaremos livres das doenças que tanto atormentam a humanidade. Quando nós agimos pelo contrário, no ódio, na revolta, na maldade, na vingança, esses seres não recebem as impulsões do mal, se desorganizam e geram doenças gravíssimas para nós, principalmente o câncer. A doutrina espírita, então, nos mostra a razão de sermos bons, de perdoarmos, de não ferirmos os nossos irmãos, porque isso gera doenças gravíssimas para nós. Nós teremos um corpo físico doentio e levaremos esse defeito para as outras encarnações, que nos acompanhará, porque muitas vezes nós não vamos conseguir restabelecer todas as células dos nossos corpos físicos. Então, na doutrina espírita, nós temos uma razão para aceitar a fé, para entender que a fé é que nos engrandece. Todos nós queremos estar livres das doenças que tanto castigam a humanidade. E só o amor, só as nossas expressões amorosas é que trará para nós um corpo físico saudável, que nos colocará livres das doenças físicas. Então entendamos a razão de nós termos fé. A fé de expressar o amor para engrandecer seres que estão nascendo para a eternidade. Na condição de um missionário de Deus, nós trabalhamos seres que estão nascendo para a eternidade no ato de respirar. Quando respiramos, são moléculas que são impulsionadas por nós, que viverão a eternidade. Na nossa alimentação, nós estaremos impulsionando seres que viverão a eternidade. Então somos um missionário. A doutrina espírita nos engrandece. Ela nos mostra que esse é um débito que nós temos para com Deus. Para que nós chegássemos na condição de espírito, outros irmãos nossos, em outros planos evolutivos, nos auxiliaram. Agora nós somos um devedor de Deus. Então nós temos que aceitar a vida. Quando nós estivermos respirando, quando nós estivermos alimentando, quando nós estivermos tomando água, nós estamos servindo a Deus. É fundamental que nós não queiramos deixar o corpo físico de forma alguma, porque esse é um trabalho de Deus, é um trabalho que nós estamos exercendo, servindo a Deus e resgatando os auxílios que nós recebemos no passado longínquo. Então a vida no corpo físico é muito importante para nós. Ela nos levará
a condição de termos um corpo saudável e nós passaremos para o mundo espiritual, continuaremos também num veículo físico constituído de células que vibram em outra dimensão, que nos dará o direito de vivenciar planos felizes, de navegar entre as estrelas, nas nebulosas longínquas, de conhecer e de perceber felicidades que nós não podemos nem imaginar. Então a doutrina espírita nos condiciona na fé a entender a grandeza que somos, que nós estamos sobre o comando de Jesus, e Jesus tem a incumbência de fazer de cada um de nós um espírito superior. Ela nos mostra que nós estamos matriculados numa escola e que cada vida nossa encarnado na Terra é um ano escolar. Nós vamos gradativamente nos transformando e resgatando o auxílio que recebemos para vivenciar os planos felizes. E ainda a doutrina espírita nos mostra que quando nós expressamos o mal, esses seres se adoecem e geram doenças gravíssimas para nós. Ou quando nós usarmos os tóxicos, destrói esses seres e nós também vamos ficar com um corpo físico doentio, vamos começar a desencarnar, vamos perceber um mundo obsessivo, vamos irmanar com os obsessores com uma facilidade muito grande que vai passar a nos dominar. Então nós não podemos fazer uso de tóxico algum, de forma alguma, porque a doutrina espírita ainda nos mostra que nós chegamos na condição do homem através de passar em todas as formas de vida, que nós percorremos as vidas anteriores, é a teoria da evolução de Darwin. Nós passamos em todos os corpos através de milênios de reencarnando na Terra para chegar no homem. E quando nós fazemos uso de tóxico, nós passamos a abrir o nosso pretérito e poderá que nós assumamos uma personalidade de um homem bárbaro, bravio, inconsequente. Então, os tóxicos são altamente prejudiciais para nós, porque nos regressa ao passado e nós vamos mudar de personalidade. Nós sabemos da doutrina espírita que o espírito não tem sexo, que vez nós nascemos no sexo masculino e vez no sexo feminino. Quando nós usamos um tóxico, nós poderemos mudar de personalidade. Muitas vezes nós saímos homem da terra e voltamos no sexo oposto. Nós assumimos a personalidade que nós já fomos uma mulher, retornamos para a terra, chega aqui e fala, não, eu sou mulher. E a mesma coisa pode acontecer com as mulheres. Sai, no uso de tóxico para o mundo espiritual, assume uma outra personalidade, chega aqui e fala, não, eu sou um homem. Então, meus irmãos, os tóxicos são profundamente prejudiciais a nós. Nós temos que entender a grandeza que somos, que nós somos missionários de Deus, que através do amor nós educamos seres que percorrerão a escala evolutiva e um dia chegarão onde nós nos encontramos. Esse é um débito que nós temos para com Deus. Então nós somos muito importantes. Um dia Jesus fará de todos nós um espírito superior, um anjo. Nós estamos numa escola subindo os degraus gradativamente. Já passamos em milhares de vidas anteriores. Nós temos guardado ou minimizado no nosso subconsciente um arquivo mental incomensurável, que um dia nós faremos uso desse arquivo, mas no presente momento nós não podemos usar tóxico para abrir esse arquivo que está no nosso subconsciente, porque ele poderá nos levar à loucura, porque nós vamos assumir muitas vezes a personalidade até de um espírito que nós fomos na fase irracional e voltar para a Terra como irracional, na loucura total.
Então nós temos que entender a necessidade de não fazer uso de tóxico e procurar, na grandeza que nós somos, de missionário que está numa escola de anjo, que um dia será um anjo, com a nossa renovação íntima, amorosa, trabalhando no amor que o Cristo de Deus exemplificou para nós, para que nós tenhamos felicidade. Então, meus irmãos, a fé na doutrina espírita está baseada na ciência, ela não nos envergonha, porque quando nós passamos a entender a razão de termos fé, nós vamos notar que é a saúde física, que é o resgate que nós estamos prestando a Deus, o motivo de estarmos encarnados. Então a nossa fé na doutrina espírita nos mostra que um dia seremos um espírito superior, isso engrandece a todos nós. Ela nos mostra que nós não podemos ter depressão, porque nós entendemos da doutrina espírita que quem está num corpo físico só pode transformar matéria. Nós transformamos matéria na respiração, na alimentação, no corpo físico. São seres que estão prosseguindo na escala evolutiva, que um dia chegarão onde nós nos encontramos. Então nenhum de nós tem motivo para estar deprimido, para estar triste, porque nós estamos numa escola de Deus, sob o comando de Jesus, que fará um dia de todos nós um espírito superior. Depende de nós conseguirmos realizar a reforma íntima amorosa que o Cristo demonstrou entre nós. Que Deus nos abençoe e que nos dê muita força para que nós todos façamos o melhor de nós mesmos. Que assim seja.